podcast UEA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou do sexo feminino, tenho 42 anos, cabelos loiros, olhos castanhos e estatura baixa. Estou trajando calça jeans branca e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a conclusão da redação com pergunta direta. Nós já estudamos a introdução, o desenvolvimento e hoje nós vamos destrinchar de maneira bem prática a produção da conclusão com esse modelo temático de pergunta direta. E para nós iniciarmos, vocês precisam lembrar que o tema de redação que nós estamos estudando é o modelo com pergunta direta, mas diretamente referente à democracia. Por exemplo, para que você consiga alcançar os 14 pontos na redação do SIS, você precisa apresentar uma conclusão dentro dessa estratégia argumentativa de pergunta direta com a conjunção ou pergunta direta com o entre, ou somente pergunta direta. Você não pode esquecer que nós temos 3 modelos referente aí ao UEA. E o que nós estamos estudando é justamente pergunta direta, sem a conjunção ou, sem conjunção e nem o entre. Então, para facilitar e a gente consiga alcançar os 14 pontos na redação da UEA, você precisa apresentar uma conclusão específica. Vocês podem lembrar que no desenvolvimento, eu trabalhei com vocês dividida em 5 partes, que foi a nossa aula anterior. E hoje eu vou trabalhar a estrutura da conclusão também seguindo essa especificidade. Só que, diferente do desenvolvimento, que nós o dividimos em 5 períodos, hoje nós vamos dividir esse parágrafo de conclusão em apenas 3 períodos, como nós fizemos com a introdução. Você deve relembrar que na introdução eu os ensinei a dividir em 3 partes, não foi? Que era justamente o repertório, o teu posicionamento como a possível resposta e os 2 argumentos que te levaram a essa resposta. Agora, na conclusão, nós vamos também dividir em 3 partes para que o teu projeto de texto fique bem coerente e concatenado com a estrutura que você já apresentou na introdução. Então, vamos lá. Para facilitar melhor esse entendimento, vamos especificar cada parte desse período. Tudo certo? Então, vamos lá. O primeiro passo é justamente apresentar o primeiro período que nós chamamos de tópico frasal. Isso mesmo, o tópico frasal da conclusão. Lembre-se que tópico frasal é todo o primeiro período de um parágrafo. É como se esse tópico fosse a introdução do teu parágrafo. Lá na introdução, tu apresentas o tópico frasal para apresentar o problema. No desenvolvimento, no tópico frasal, você apresenta o argumento que vai ser desenvolvido. E na conclusão, você apresenta justamente o seu posicionamento. Você vai retomar aquela resposta que você apresentou na introdução. Tudo certo? Em seguida, no segundo período, nós vamos apresentar os 2 argumentos que me levaram a ter esse posicionamento. Vamos lá, pensa comigo agora, rapidinho. Tá? Se eu perguntasse de vocês, a professora Valesca é bonita ou feia? O que você ia trazer de resposta? Você ia dizer, a professora Valesca é bonita, mas quais são os 2 argumentos que você vai utilizar para enaltecer a minha beleza? Você vai dizer, a professora é bonita porque ela é inteligente e elegante, mas de repente o outro disse, não, a professora Valesca é feia. Mas por que ela é feia? Porque ela é grossa e deselegante. Então vejam só, eu trouxe 2 argumentos, correto?
É só uma brincadeira, tá, gente? Mas imagine se você fosse fazer essa conclusão. Você iria retomar a sua resposta, dizendo se a professora Valesca é bonita ou feia. Em seguida, lá na parte I, você ia apresentar o quê? Os teus dois argumentos que te levaram a ter esse posicionamento. Tudo certo? E na última parte, assim, nós vamos retomar aquele repertório que eu utilizei para apresentar a problematização do tema. Você usou um repertório no primeiro período da tua introdução, agora você vai retomar. Gente, mas presta muita atenção. Muitos alunos acham que na conclusão ele precisa terminar com um final feliz. Muito cuidado, porque na redação da UEA, por exemplo, você não precisa ficar presa a essa ideia ou preso a essa ideia de que você precisa apresentar um final feliz na redação. Até mesmo porque nem todos os temas vão apresentar um problema social. De repente, pode ser apenas uma medida paliativa. Você vai retomar apenas os seus argumentos. Tudo certo? Então, agora, vocês devem lembrar que nas aulas passadas, referente ao modelo temático com pergunta direta, eu trouxe um tema para vocês bem interessante. E o tema foi: é possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil? Vocês estão vendo, eu estou diante de uma realidade que mostra a desigualdade social. Eu estou diante de uma imagem que mostra que no Brasil nem todos possuem acesso a uma moradia. Com base nesse repertório sociocultural que vocês estão vendo agora, eu faço essa pergunta a você. É possível viver a democracia em um país que alguns vão ter moradia e outros não? É você que tem que responder. E ao responder, você tem que lembrar dos seus argumentos, que eles precisam ser coerentes e eles vão ser desenvolvidos e retomados na conclusão. Você deve lembrar que a aluna, lá na introdução que nós já analisamos, ela disse que não era possível viver a democracia em um país tão desigual. E ela trouxe como argumento justamente a questão política que resulta no alienamento social. Ou seja, nós tínhamos dois argumentos, porém, um era a causa do problema e o outro era justamente a consequência. Então, vamos relembrar agora quais foram os dois argumentos utilizados pela aluna. No desenvolvimento 1, ela trouxe a manipulação do processo democrático por políticos individualistas. E o D2 foi: resulta na alienação de uma parcela dos eleitores. Percebam que nós temos a causa no desenvolvimento 1. E no desenvolvimento 2, nós vamos ter a consequência. Então, você não pode esquecer que na conclusão, você vai retomar esses dois argumentos. Tudo certo? Então, vamos ler a conclusão e vamos analisar os 3 períodos, seguindo o passo a passo que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos analisar agora. Aqui na parte H, nós temos o operador argumentativo de conclusão. Em suma, já trazendo aquela ideia de conclusão dos argumentos supracitados e desenvolvidos na redação. Ela diz assim: em suma, o Brasil é um país distópico, no qual a desigualdade prevalece. Com isso, é difícil viver a democracia, ou seja, nós tivemos aqui a retomada do seu posicionamento, a resposta que ela trouxe da pergunta na introdução. Em seguida, nós temos o período chamado de período I, que vai ser justamente a retomada dos dois argumentos. Isso ocorre pelo fato de existirem políticos individualistas e isso resulta na alienação do povo, dada a falta de conhecimento
referente aos seus direitos constitucionais. Relembrem comigo, argumento 1, que foi desenvolvido no desenvolvimento 1, e nós temos o argumento 2, que foi desenvolvido no D2, que é a consequência da ação justamente dessa desigualdade ocasionada pelos políticos. E agora nós vamos para a parte J, onde nós traremos a retomada do repertório da introdução. Nesse âmbito, é imperioso combater a lacuna educacional para que minorias não sejam mais consideradas matáveis e a necropolítica não seja mais realidade no país. Necropolítica foi o repertório que essa aluna utilizou para apresentar a falta, ou a carência, ou a exiguidade de democracia no Brasil. Tudo certo? Que é justamente a teoria do filósofo Achille Mbembe. Agora, gente, só um pouquinho que o nosso aluno Gui tem uma dúvida. Pois não, Gui? Pode perguntar. Professora, se eu fizer a conclusão parecida com a do Enem, eu vou perder ponto? O que a senhora indica? Meus queridos, lembre-se, Gui, você não pode trazer proposta de intervenção. Gente, funciona assim. Se você está estudando e o seu professor diz para você a seguinte coisa: amanhã você não precisa vir à escola. Você vai à aula no dia seguinte ou você vai obedecer seu professor? Então, esse questionamento eu deixo para você. Lá no edital da UEA está escrito assim: você não precisa fazer a proposta de intervenção. O que você entende por isso? Você vai fazer proposta, trazer os 5 elementos da conclusão, que é uma conclusão específica do Enem? Não, né? Então, nem pensar. Nós temos uma conclusão reflexiva aqui na UEA. Tudo certo? E agora, nós vamos para a nossa atividade. Como todas as aulas, eu tenho deixado uma proposta de produção para você com base no que nós estamos estudando. E hoje não vai ser diferente. Nós já fizemos a introdução, nós já produzimos também o desenvolvimento. E agora, o mais coerente é nós concluirmos essa redação. Então, nós vamos agora para a produção da conclusão referente ao tema. Por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade brasileira? Percebam que nós já fizemos, como foi falado anteriormente, a introdução, correto? Então agora, olhem só, eu já deixei o gabarito para vocês, certo? Da introdução, do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e a conclusão é você que vai apresentar. Calma, quieta esse coração, porque eu deixei também o gabarito da conclusão, como eu faço em todas as aulas. Eu deixei dividido claramente para você a parte H, a parte I e a parte J. E eu coloquei aqui a introdução e os 2 desenvolvimentos para que você possa relembrar o que já foi apresentado na introdução e quais foram os argumentos desenvolvidos. Você pode também lembrar que na parte J faz referência justamente ao repertório sociocultural que nós trouxemos na introdução, para que você não esqueça do filme Cisne Negro. Na aula de hoje, vimos a conclusão da redação modelo EA. Trabalhamos os 3 períodos básicos que precisam constar na conclusão. E para que você tenha acesso a outros conteúdos importantes que constarão na prova do vestibular da UEA, baixe o nosso aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste nas redes sociais.